Marcos capítulo 11, Marcos 11, de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então Jesus, ele chega, né? E você pode ver que Jesus aqui, ele não precisava se aproximar da figueira para saber se ela tinha fruto ou não. O texto diz que Jesus, ele nunca se beneficiou dos poderes divinos que ele tinha. Ele agia como homem, ele se aproximou, vendo ao longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia algum fruto. Então Jesus, ele estava ali. Geralmente, muitos judeus, eles faziam assim, também duas refeições, às 10 horas e às 3 da tarde. Nós sabemos que hora Jesus estava chegando aqui. Mas Jesus, ele olhou para aquela figueira, né? E não tinha fruto. Também não era época, né? Nessa época que Jesus estava, aproximadamente, já tinha terminado o inverno intenso, né? E depois do inverno, a figueira ficava alguns frutos, né? Que era considerado assim como petisco, ou então como uma fruta mais exótica, assim, com um sabor melhor. Então talvez que Jesus tinha se aproximado para ver se tinha, né, algo ali. E Jesus, ele se aproximou da figueira. Ele teve fome. Aquela figueira ali, ela estava com folhas. Aí você pode dizer assim, mas se já não estava, se não estava no tempo, né, da figueira ter seus figos, né, ter seu fruto, por que Jesus falou para que ninguém mais comesse, né, da figueira? Que ninguém comesse mais dos seus frutos. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, né? Ele fez isso também porque a figueira era uma madeira que não tinha utilidade nenhuma. Às vezes até para queimar nem servia também. Era uma árvore que depois que não prestava mais era cortada, porque a sua madeira não tinha valor. Mas o que Jesus ele faz aqui, ele está ensinando para os seus discípulos. Ele está mostrando, né, a gravidade de uma pessoa, né, que fala que está com Jesus, Apesar que o texto não está falando nada assim, mas Jesus, ele chegou perto de uma árvore e essa árvore não tinha fruto. Ele diz lá em João, né, que o Pai é o lavrador, ele é o agricultor. Toda vara em mim dá fruto. E ele diz em João, capítulo 15, que aquela vara que não está nele, seca-se, corta e joga fora. Então é um grande alerta para os discípulos, um grande alerta para o homem. Porque Jesus, ele olha para o homem, né, como um homem que necessita dele, que precisa dele. Jesus olhou para a figueira de longe. E Jesus, ele sabe o que a fome espiritual pode destruir o homem. Jesus aqui, ele teve fome física, mas ele disse que a comida dele é fazer a vontade do Pai. A minha fome é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Ele fala lá no capítulo 4 de João, quando conversa com a mulher samaritana. Então que você possa refletir aqui. Jesus disse no versículo 14 de Marcos 11, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma o fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto.
Os discípulos de Jesus, eles estavam atentos, eles estavam observando. Então, uma grande verdade é que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela que pode te fortalecer. Quando você realmente é um discípulo verdadeiro de Cristo, você segue a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai produzir os frutos do Espírito. Só produz os frutos do Espírito aquele que realmente é um convertido, aquele que segue. Os discípulos estavam seguindo Jesus, estavam ouvindo, eles estavam prestando atenção. Jesus poderia passar direto, mas ele deixou uma grande lição. Ele está olhando para cada um de nós, ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe do seu potencial, da sua inteligência, e ele pode te ajudar. Então, deixe Jesus olhar para você e ver o fruto realmente que te conduz para a vida eterna. Fica aqui.